Olá pessoal, belezinha? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora do outro método de resolução de um sistema de equações do primeiro grau, que é o método da adição. Anteriormente, na primeira parte da aula, nós já trabalhamos o método da substituição e agora a gente vai trabalhar o método da adição. Lembrando, gente, que independente do método, o conjunto de solução da equação tem que ser a mesma. O valor de x e o valor de y tem que ser os mesmos, independente do método que eu utilizar, tá certo? Vamos lá então, pessoal, o que caracteriza o método da adição? O método da adição ele caracteriza da seguinte forma: eu tenho que somar essas duas equações, eu vou somar essas duas equações de modo que eu cancele uma das variáveis de modo a encontrar a outra variável, tá certo? Se você olhar para esse conjunto, esse sistema de equações, se eu somar o x com 12x e o y com 10y, eu não consigo cancelar num primeiro momento uma das variáveis. Então eu vou ter que criar algum artifício de modo que eu consiga cancelar uma das variáveis, tá certo? Qual que vai ser esse artifício nesse caso? E lembrando que o método ele funciona para qualquer tipo de sistema de equações do primeiro grau, tá bom, gente? Então, independente do tipo de sistema de equações do primeiro grau, você pode usar tanto esse método ou o método da substituição. Você vai usar aquele que for o mais fácil, o mais tranquilo de você trabalhar e resolver, tá certo? Então, nesse caso, você concorda comigo? Vamos pensar na seguinte ideia. Vamos supor que eu quero zerar o meu x, eu quero cancelar o meu x. Para que seja possível o cancelamento do x, eu tenho que ter aqui no lugar, acompanhando essa variável x, o menos 12. Você concorda comigo? Se eu tivesse um menos 12 aqui, seria menos 12x somado com 12x, e isso iria cancelar a minha variável x e ficaria muito mais fácil de eu encontrar o valor de y. Não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar toda a primeira equação por menos 12. E eu posso fazer isso por quê? Porque equação é uma igualdade, é como se fosse um equilíbrio de pratos de balança. O que eu faço na primeira parte, no primeiro membro, se for feito também no segundo membro, isso não altera a minha equação. As equações seriam equivalentes. Essas duas equações serão equivalentes. E quer dizer que o conjunto de solução da primeira, antes de multiplicar por menos 12, vai dar o mesmo conjunto de solução da segunda multiplicando por menos 12. Então não tem problema nenhum. O que eu faço no primeiro membro, se fazendo também no segundo membro, eu consigo manter a mesma equação, são equações equivalentes, tá certo? Então eu vou multiplicar aqui por menos 12. Então isso aqui vai me gerar uma nova equação que é equivalente a essa primeira. E aí o meu sistema agora ele vai ficar da seguinte forma. Vai ficar menos 12 vezes x, vou multiplicar todo mundo, tá, gente? Menos 12x, mais, ou melhor, menos, porque menos 12 vezes y, menos 12y. Menos 12 vezes 32, gente, a gente pode fazer aqui no cantinho, 12 vezes 32, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então dá 4, 8, 3. Isso vai me dar 384, tá bom, gente? Na verdade, negativo, menos 384, tá bom? Porque eu estou multiplicando todo mundo por menos 12. E eu vou repetir a segunda equação, tá bom? Então fica 12x mais 10y, isso vai ser 344. Percebem? A primeira equação é equivalente à primeira, a primeira de baixo é equivalente à primeira de cima, e a segunda é idêntica. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas equações, tá certo? E você vai ver que o x vai ser cancelado exatamente nesse momento. Então, menos 12x com mais 12x, zero. Então aqui vai dar 0 vezes x, que é zero, tá? Menos 12y com mais 10y, isso aqui me resulta em menos 2 vezes y, tá certo? Menos 384 com mais 344, isso aqui vai me dar menos 40. Percebe? Então agora o que eu tenho? Eu tenho menos 2y, porque aquele zero não conta, é igual a menos 40. E eu posso multiplicar por menos 1, não posso? Se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Vai trocar o sinal. Então, 2y é igual a 40. Como esse 2 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, y era 40, vai ser igual a 40 dividido por 2. Logo, y é igual a 20.
Não sei se você está lembrado, mas quando a gente resolveu essa mesma equação pelo método da substituição, o meu y também tinha dado 20. E é lógico que o valor de x que eu vou encontrar agora é exatamente igual ao valor de x que eu encontrei resolvendo pelo primeiro método. Concorda comigo? Então, o que eu posso fazer? Você pode escolher a primeira ou a segunda para jogar o valor para poder substituir o 20. Tá? Eu vou escolher a primeira. Então, ela aparentemente ela é mais simples, mas você poderia sem problemas escolher a segunda. Sabendo que o x mais y é igual a 32 e que o y é 20, vou substituir o y por 20. Logo, o meu valor de x, se o 20 é positivo, ele passa o quê? Negativo. 32 menos 20, logo o meu x é igual a 12. Então, o conjunto solução que eu estou encontrando agora, primeira variável x, quem é meu x? 12. Quem é meu y? 20. Ok? É exatamente o mesmo conjunto solução que eu encontrei resolvendo pelo método da substituição. Ok? Gente, com esse exemplo, eu consigo mostrar para vocês os dois métodos mais importantes ou mais usados para você resolver uma equação do segundo, para você resolver um sistema de equações do primeiro grau, tá certo? E aí, gente, é lógico que esse sistema, dificilmente o Enem vai te dar um sisteminha pronto para que você resolva. De um modo geral, o Enem vai pedir isso dentro de um problema, de uma questão na forma de problema, uma situação problema. E aí você deverá interpretar a questão, montar o sistema e escolher o melhor método, o que você se sentir mais seguro, para poder resolver esse tipo de questão, esse tipo de exercício. Tá certo, gente? Aproveite essa dica, tome nota de todas as observações, se necessário, revise, né? Assista novamente ao vídeo. E eu te dou uma sugestão. Terminando esse vídeo, tente resolver essa equação sem olhar a minha resolução, tentar resolver a equação sem assistir o vídeo. Tente resolver a equação sozinho, usando tanto o método da substituição como o método da adição. Isso vai ajudar você a fixar o conteúdo e ter cada vez mais segurança para resolver exercícios como esse. Tá certo, gente? Bom, fica aí todas as observações, espero que tenha sido proveitoso e eu aguardo você no nosso próximo módulo. Tem muita coisa bacana para a gente discutir ainda, tá certo? Organize-se, bons estudos e até a nossa próxima aula.